Recebo muitos e-mails de vendedores da Amazon e comerciantes chineses propondo enviar carros RC gratuitos para uma avaliação em vídeo. Na maioria das vezes eu digo não, mas de vez em quando eu simplesmente não consigo resistir à tentação de brinquedos gratuitos, e por essa razão agora tenho alguns carros RC por aí que preciso encontrar algo para fazer com eles. Retorne ao desenvolvimento do Snowcat, onde construí um cabo de anel deslizante no quintal e o Snowcat rodou em círculos o dia todo. Isso me fez pensar que seria divertido fazer isso com os carros RC que eu havia acumulado para ver até onde eles poderiam dirigir antes de quebrar. Todos conhecem a quilometragem do carro real, mas ninguém menciona a do carro RC. 100.000 quilômetros é comum para um carro real, então tentaremos atingir essa distância com um carro RC. O primeiro concorrente é este Jeep de escalada 4x4 em escala 1x10. Custa $274. Um grande atrativo é sua caixa de câmbio totalmente em metal, prometendo longa durabilidade. Ele possui um motor escovado 550 e minha primeira impressão dele foi positiva. Parece capaz de realizar bem todas as funções de um rock crawler e a qualidade é condizente com sua faixa de preço. O próximo concorrente é este carro DRC da Amazon, que afirma ser grande e em escala 1/10, mas ao recebê-lo, parece estar muito mais próximo da escala 1/16. A maioria das peças era de plástico, o que preocupava, mas pelo menos as juntas universais e eixos de transmissão eram de metal. Os amortecedores eram ruins, sem amortecimento. O destaque do carro é ser sem escova e atingir até 37,4 km ou 60 km por hora. Aqui foi onde me frustrei. Com a bateria 2S de fábrica, o carro sem escova não tinha tanta potência quanto esperava. Já tive carros com escova mais potentes que este, considerando os $200. Preço, não me impressionou muito. Segue este mini tanque de controle remoto. Vendido por aproximadamente $75, possui esteiras de borracha com suspensão completa, 2 motores e bateria de 2 células. Seu desempenho é bom para um brinquedo de $75. É razoavelmente veloz para um tanque e bastante potente. Fiquei realmente surpreso que ele tinha um motor de tração único e um motor de direção menor que fornecia potência através de um diferencial para ajustar a potência de cada lado. Parece mais complexo que ter apenas 2 motores de tração com torque diferencial, mas talvez seja mais econômico. Bastante interessante. O último concorrente é o Exceed RC Mad Torque Rock Crawler. É o mesmo do meu vídeo de cortador de grama RC que comprei por conta própria. Este carro RC se assemelha a um hobby real, pois permite a compra de peças de reposição e upgrades. Custa $300 e aparenta ser um excelente rastejador de rochas, com 2 motores, um para as rodas dianteiras e outro para as traseiras. Cada motor é fixado ao eixo. Não posso testar os motores escovados 540 originais, pois os substituí por motores Hobbywing Fock Fusion para um projeto de cortador de grama. Contudo, com o acerto correto das engrenagens, a troca dos motores não deve impactar a vida útil do veículo. Após a apresentação dos concorrentes, vamos iniciar. Primeiro, o Jeep. Adicionei braços em A ao chassi para prender a corda e uso 2 testadores de servo para controlar acelerador e servo de direção. Após testes na corda, as rodas dianteiras do carro arrastavam-se lateralmente enquanto avançava, com a corda puxando-o em círculo. Movendo o ponto de fixação mais para frente, o carro vira de maneira mais natural, o que é bastante útil. Tentei ajustar o servo de direção para maximizar a virada das rodas, mantendo a corda tensa o suficiente para não arrastar no chão. Excesso de tensão na corda desgasta o carro mais rápido. Além disso, observe a condição da pista, pois é interessante ver sua mudança durante o projeto. Testei os carros individualmente, mas vou mostrar a configuração do carro DRC agora. Configurei-o com um ponto de fixação para a corda e uma caixa para os testadores de servo. Ao ligar ao spinner, percebeu-se que o motor brushless, de alto kV e elevada relação de transmissão, não proporcionavam torque de baixa rotações por minuto suficiente para uma condução lenta. Quando eu aumentava o acelerador para obter torque suficiente para continuar, era muito rápido e o carro simplesmente batia. Infelizmente, não havia um meio termo satisfatório. Tentei vários controladores de velocidade sem êxito. Você pode ver aqui que a caixa de câmbio é apenas um estágio, definitivamente não é redução suficiente. Minha única opção era retirar o motor original e substituí-lo por algo que tivesse mais torque em baixas rotações. Esses motores de fusão Hobbywing são censurados e usam controle orientado por campo, então eles podem fornecer torque total mesmo a 0 RPM.
O único problema é que eles são muito maiores do que o motor original, então eu tive que me livrar do trilho superior do quadro e cortar um pouco de plástico, mas eventualmente eu consegui encaixá-lo. Droga! Olha isso! Para compensar a remoção do trilho superior do quadro, eu adicionei este suporte impresso em 3D no topo. Agora ele apresenta torque elevado em baixa velocidade, mas os diferenciais abertos se mostraram um problema ao retestá-lo. Após muitos ajustes, consegui fazer funcionar, mas tive que dirigir rápido para manter a tensão na linha. Havia uma faixa de velocidade aceitável pequena, tornando complicado, mas funcionou de forma confiável. Agora é hora de montar o tanque. Estava apreensivo se funcionaria bem com o cabo, por ser menor e mais estreito que outros carros. A bateria original é 2S-LiPo, então adicionei um conversor DC para DC atrás. Reduz a tensão de 12 para 8 volts. Conectei-o ao cabo de segurança e consegui fazê-lo funcionar bem. Tive que resolver alguns problemas de aceleração e direção. Dirigir sem direção causou tensão insuficiente no cabo de segurança. Tive que ajustar o volante do controle remoto, originalmente com mola, removendo a mola para que permanecesse na posição desejada. Depois de mais algumas tentativas e erros, estava funcionando. É hora de ajustar o Mad Torque Rock Crawler. Ele já possuía 2 motores Hobbywing Fock do projeto do cortador de grama RC, então os deixei lá. Coloquei uma caixa de cookies acima com os testadores de servo. Este carro, sendo maior e mais pesado, funcionou de forma mais confiável no tether que os demais. No entanto, em um determinado momento, o servo de direção parou de funcionar, então eu simplesmente consertei o suporte de direção no lugar com um pequeno suporte impresso em 3D e um pouco de cola. Isso resolveu o problema. Estou usando a estação portátil de energia ETIL-LIFE-PO4 de 500 watts para alimentar todos os carros. Pode alimentar qualquer desses carros o dia todo, além de estar conectado ao painel solar de 100 watts da ETIL. Em dias de sol, não preciso carregá-lo internamente, mas como em Seattle raramente faz sol no inverno, acabo tendo que fazê-lo todas as noites. É um pequeno dispositivo ideal para acampamentos e semelhantes, com saída de 12 volts DC, perfeito para essa aplicação. Depois de configurar os 4 carros, vamos colocá-los em funcionamento para ver a duração. Se eu receber seu carro pelo correio... Bem, eu posso testar seu carro de controle remoto agora, querida. Tudo que sei é que pra mim este carro parece lixo de plástico. Ligue-o e acelere, quero vê-lo funcionar. Eu quero ver isso até o fim e nada mais servirá para este carro. Vai dirigir até o fim agora, querida. Tudo o que farei é esperar e ver por quanto tempo este carro vai rodar, motor sem escova girando, isso é tão divertido. Você gira meu carro de controle remoto com a corda, enviando todos esses amperes para baixo. Essas pequenas rodas estão se desgastando até o plástico, querida, bem para baixo, baixo, baixo. Agora, sobre o patrocinador deste vídeo. Mas não seria incrível ajudar os 2,2 bilhões de indivíduos sem acesso à água potável no mundo e ainda concorrer a um Tesla Model X Plaid? Agora é possível com a Omaze. Omaze redefiniu doações de caridade, oferecendo a chance de ganhar grandes prêmios. Eles estão arrecadando fundos para 2 instituições de caridade desta vez. A primeira é a Give Power. Eles focam em usar energia solar para obter e purificar água potável para comunidades carentes. A segunda é 501C3. Eles focam em oferecer opções mais verdes às garrafas plásticas descartáveis em locais com baixa qualidade de água. Ao participar para ganhar este Tesla Model X Plaid, você apoia 2 instituições de caridade incríveis. É o veículo utilitário, esportivo, topo de linha mais desejado da Tesla. Chegue primeiro onde desejar com 1.200 cavalos de potência, levando-o a 1/4 de milha em 9,9 segundos e com autonomia de 503,5 quilômetros. Relaxe assistindo a um filme sob as estrelas com tela cinematográfica de 43,18 centímetros e teto panorâmico de vidro. Ao doar para essas instituições de caridade, você pode ganhar um Tesla Model X Plaid. Participe e concorra visitando o Omaze.com RC Test Flight. Agora de volta ao vídeo. Mantive os 4 carros funcionando por um total de 3 meses e meio.
Durante esse período, aconteceram muitas coisas interessantes, então vamos mergulhar começando com o Jeep. Na maior parte do tempo, o Jeep era bastante confiável. Na maioria dos dias, eu apenas o ligava pela manhã e ele funcionava o dia todo sem problemas. Mas às vezes, algo dava errado e ele parava. Deixe-me me livrar desta fruta. A princípio, eu não conseguia entender por que ele estava inclinando para o lado. Mas então, após uma inspeção mais detalhada, percebemos que perdemos um parafuso nesta junta esférica, veja. Como está este lado? Mas este parafuso está saindo. Preciso passar Lock-Tite em todos esses fixadores. Algo parou de funcionar. O que aconteceu? Ficou preso. Ficou preso em uma videira. Isso está funcionando há cerca de uma semana e essa é a primeira vez que fica preso em alguma coisa. Após aproximadamente 8 dias, percebi que os amortecedores vazavam óleo, que escorria para o eixo e se espalhava. Inspecionei tudo e parece bastante bom. As juntas universais apresentavam alguma folga, mas ainda pareciam duráveis. Alterei os lados do suporte do cabo do quadro A para equilibrar o desgaste no veículo. E então fui de volta para a pista. Diariamente monitorava minha velocidade e tempo de condução para calcular a distância percorrida. Revelo todos os dados no final. Sinto que o som dele mudou recentemente. Algo pode estar ocorrendo em um dos diferenciais. Ou na caixa de câmbio. Cada carro falhou de formas diferentes, mas deixarei isso para o final. Ele capotou. O quê? Como isso aconteceu? Como ele conseguiu? Não há o que bater. O ângulo de direção não está correto. Isso explica. A próxima é o carro DRC. Como conduzi este carro mais rapidamente durante o teste, provavelmente não é uma competição justa entre os 4 carros. Ademais, a condição da pista alterou-se significativamente durante o experimento. Como ele dirigiu muito rápido na maior parte do tempo, provavelmente há uma grande desvantagem devido aos maiores impactos no sistema de suspensão. Na maioria dos dias em que este carro estava em funcionamento, chovia, afetando as condições da pista. Hoje está indo mais rápido. Isso é realmente rápido. Como pode ver, algumas valas e saliências grandes começaram a se desenvolver. Por isso diminuí bastante a velocidade. Este carro é 4x4, o que ajudou bastante, mas ainda assim arrastava muito a parte de baixo. Então parece que a suspensão está desgastando significativamente. Toda aquela ligação lá em cima está ficando super frouxa. Essa é a roda traseira, não a de direção. Às vezes diminuía a velocidade ao mínimo para ficar bem silencioso e deixava funcionar a noite toda. Nos últimos dias, tem sido bastante confiável dirigir o dia todo sem intervenção. Hoje ele ficou um pouco preso na lama. Diferenciais abertos não são bons para rodar. Nossa, a corda quebrou. Esse é o problema. Está preso de novo. O quê? Tudo parece bem, mas não está funcionando. Será que quebrou? Está apenas preso? Acho que está ficando alto centrado em alguma dessa gosma bem aqui. Todas as juntas da suspensão estão soltas, fazendo o corpo arrastar no chão, provavelmente causando o travamento. O que houve? Não, ele foi ao centro de novo. As rodas dianteiras estão tão soltas que um grande ângulo adverso no servo de direção é necessário para manter a tensão na linha. Meu Deus, parou, não parece que está quebrado, está apenas preso. Lá vamos nós. Uau, essas trilhas estão ficando bem difíceis. Eu talvez tenha que fazer alguma escavação. Vamos ver se fica preso aqui de novo. Você pode perceber que minhas rodas dianteiras estão viradas para fora, longe do círculo, aumentando a confiabilidade.
Se mantiver mais tensão nesta linha, é menos provável que dê errado. Agora está completamente errado. Aposto que algo aconteceu com os testadores de servo. Os testadores de servo ainda estão ligados. Eles provavelmente estão apenas molhados. A unidade do motor está piscando. Acho que vai funcionar. Inacreditável que isso ainda funcione. É simplesmente incrível. Agora para o tanque. Devido ao seu pequeno tamanho, foi muito mais difícil fazê-lo andar em círculo de forma confiável. Então, por esse motivo, provavelmente tive sorte de não durar muito tempo. Apesar de pequeno, lidou bem com a pista irregular. Por último, mas não menos importante, vamos conferir o Mad Torque Rock Crawler. Provavelmente é bom ter testado este último, pois é certamente o mais apto para a pista erodida e irregular. Essas passagens de tempo são interessantes por permitirem ver a terra se movendo. Durante chuvas intensas é possível ver os efeitos dos pneus na pista. Sulcos de pneus se formam e minúsculas paredes de lama são deslocadas para as laterais da rota dos pneus. Quando estava difícil, eu trabalhava com a pá para aplainar as coisas, mas as melhorias não duravam muito. Neste vídeo, as rodas parecem apenas empurrar a lama para trás ao impulsionar o carro para frente, seguindo o princípio de que toda ação tem uma reação igual e oposta. É interessante vê-lo em alta velocidade. Temos uma falha. Rapaz. O recipiente do brownie caiu do topo e deve ter se desconectado. Uau, isso está bem sujo. Isso não é bom, então parece que a roda caiu e o servo de direção também estragou. Não sei se isso é resultado de ter batido neste poste ou se talvez o servo tenha estragado em primeiro lugar e foi isso que causou a queda da roda. Não tenho certeza, então eu não consideraria a queda da roda como uma falha significativa, porque poderia ter sido apenas por eu não ter apertado a porca o suficiente. Então eu consertei e continuei. Algo está acontecendo. O que está acontecendo? Não, parece que o motor traseiro parou de girar, então eu reiniciei todos os eletrônicos e agora... As rodas traseiras estão girando, mas parecem estar girando a uma velocidade menor do que as rodas dianteiras, então isso não é bom. Isso vai desgastar as engrenagens muito mais rápido. Tentei recalibrar os controladores de velocidade e tudo mais, e simplesmente parou novamente. Então, basicamente, um dos motores de fusão da Hobbywing falhou, então eu simplesmente o retirei e continuei com a tração nas duas rodas. Vamos ver se vai funcionar. Sim, sem problemas. Acredito que a tração em duas rodas é excelente com pneus grandes e macios de 6 polegadas. Tem chovido o dia todo, Os sulcos dos pneus estão com cerca de 5 centímetros de profundidade. Então eu apenas alonguei a corda em cerca de 10 centímetros. Estava ficando mais difícil evitar os sulcos. Mas vamos ver se os sulcos acabam mudando de localização. Havia alguns sulcos grandes criados ali, então eu apenas compactei a terra e meio que a alisei com a pá. Vamos ver se isso se sustenta. Acredito que novos sulcos serão criados em breve aqui. Isso era tão confiável, mas parou por algum motivo. Uau, ele se desplugou. Eu nem consigo ver os componentes porque estão completamente cobertos de lama, mas parece que isso se soltou daqui e então se desplugou. Acredite ou não, há conectores XT60 ali embaixo. Essa coisa é como uma múmia de lama. Isso é interessante. Pesa muito mais do que normalmente pesaria por causa de toda a lama e umidade líquida nela. A trilha está se reabrindo no chão. Um rastro de pneu. Tudo estava nivelado antes dessa manhã e... está erodindo de novo. Estamos de volta e funcionando, e o sol está brilhando. É incrível. E é assim que se forma o washboarding. É mais tarde no mesmo dia e a mesma coisa quebrou novamente. Droga. Por que não enfatizei mais isso? Ok, eu consertei agora. Estamos todos limpos e funcionando novamente. Também nivelei alguns altos e baixos com a pá. Temos um problema, está preso. Por que está preso?
Está tão escuro que nem consigo ver. Parece que apenas, a roda caiu. Então havia algum tipo de parafuso estranho parcialmente roscado que passava por essa coisa e pelo eixo para segurar essa peça. E isso se foi. Parece que provavelmente caiu em algum lugar. Eu não queria esperar por um novo desses para chegar. Então eu apenas fui criativo na prensa de perfuração com um Dremel. E eu raspei uma parte deste parafuso M4 um pouco. Espero que funcione aqui. Vamos lá, querida. Sim, estamos no negócio agora, isso deve resolver o problema. Ok, acabamos de consertar esse eixo e agora estamos de volta ao negócio. Então eu realmente não consigo decidir se esse parafuso saindo deve ser considerado uma falha significativa ou não. Se fosse apenas lock-teething, provavelmente não teria falhado, mas de qualquer maneira, no final eu apenas darei os dados de distância de direção com e sem essa falha sendo considerada. Meu Deus, parou. O que está errado? Parece ser um problema elétrico. Essa coisa ainda está ligada? Sim, está carregando. Eu vejo qual é o problema. Temos um fio quebrado no conector aqui. A coisa legal desses bancos de energia é que você pode simplesmente conectar seu ferro de solda e começar a trabalhar. E estamos de volta. Ok, vamos começar a contagem regressiva até a próxima coisa quebrar. Então esta manhã eu mudei o lado do veículo que a corda está presa. Então agora ela vai, espero, desgastar mais uniformemente, está indo na mesma direção em torno do círculo. Mas agora é tração traseira em vez de tração dianteira. Lá está, olha isso, temos um intruso. Me pergunto se eles fizeram isso. Olha isso, está molhado aqui fora, tem chovido, então eu me pergunto. Algo deve ter apenas escorregado e quem sabe o que aconteceu. Choveu muito ontem e agora a pista está bastante danificada e esburacada. Pare, apertado, pare, parece que houve uma falha eletrônica de algum tipo. Isso apenas mostra o quanto esses fios estão ficando fatigados. Literalmente apenas os fios, apenas quebraram todos os pequenos fios lá dentro, apenas instalaram. Estava apenas meio pendurado aqui, balançando para frente e para trás. Então isso é uma fadiga séria. Esta raiz está sendo polida até ficar bem lisa. Recentemente, reduzi a velocidade e deixei o aparelho funcionar por 48 horas seguidas. O painel solar consegue recarregar a bateria a 100% diariamente, se houver sol. Está meio nebuloso agora. Parece que só descemos para 53% ontem à noite. Parece que houve uma falha. Tem? Uau, não tem esferas nesse rolamento de esferas. Então ele perdeu uma roda e então ficou aqui por um tempo girando as rodas. E a borracha está toda desgastada. Então está apenas moendo na sujeira. Você pode ver a borracha na sujeira. É uma sujeira mais escura bem aqui. Olhe para isso. Poliu aquela raiz. Parece que o pequeno pino que estava bem ali, eu já tive que substituir esse pino nesta roda, mas parece que este era o pino original nesta. E ele saiu, então eu meio que consertei, eu apenas enfiei um pino de aço, onde aquele parafuso de fixação saiu da roda e o rolamento ainda está totalmente danificado. Mas a roda fica o suficiente para provavelmente conseguir mais algumas milhas miseráveis. Uau, olhe para isso. O nylon tem desgastado o mosquetão de alumínio. A roda definitivamente parece um pouco frouxa, mas está indo. Temos um verme a bordo. Também temos esses estranhos acúmulos de lama em forma de tubo, que aparentemente provavelmente são lançados pelos pneus e... Acabam aqui informações estranhas, é interessante. Você obtém essas camadas muito interessantes de sujeira acumulando quando não chove há um tempo, ó garoto. O que quebrou, o que? Como isso aconteceu? Bem, tudo bem agora. Nos dias seguintes, os eixos ficaram cada vez mais frouxos e houve outras situações onde o pequeno fio de aço que usei para substituir os parafusos ausentes caía e eu tinha que recolocá-lo. Eu ainda estava em dúvida se isso deveria ser considerado uma falha, pois o objetivo era ver a durabilidade desses carros na configuração original. Mas por outro lado, tudo o que realmente precisava para consertar isso era um pouco de lock-teeth, então quem sabe. Aqui a água no anel deslizante congelou, fazendo o cabo enrolar. O quadro inteiro está quebrado bem na frente. Uau, não parece importar. Embora tivéssemos outra roda caindo, mas ainda está indo. Olha isso, você não precisa de roda. Rodas são superestimadas. Está quase na hora de revelar as falhas finais que levaram ao fim desses carros. Mas primeiro outra compilação, se...
Eu tenho que testar seu carro agora, querida. E eu gostaria de girar só um pouco mais rápido. Lama voando pelo ar. Guaxinins me dando um susto. Engrenagens de nylon estão queimando. Este carro chinês é lixo. Você gira meus anéis de deslizamento, certo ao redor, com o cabo enviando todos aqueles amperes para baixo. Essas células solares estão captando sol. Encha as baterias, faça esse carro funcionar. Está se desgastando. Os rolamentos se foram. Os sulcos dos pneus estão ficando profundos. As trilhas esburacadas não podem parar este Jeep. A chuva está caindo pelo ar. Este carro precisará de sua oração. Estes braços oscilantes frágeis se desgastando. Todo esse plástico, baby, se esticando. Como este carro ainda está rodando? Espero que meus vizinhos não encontrem o som. Eu testo seu carro, você gira meu carro RC para a direita. Com o cabo enviando todos esses amperes para baixo, eu preciso do seu carro. Essas pequenas rodas estão se desgastando através do plástico, baby. Para baixo, baixo, baixo. Ei, seu maldito idiota! Você pode desligar isso? Meus filhos tentam dormir. Já são semanas desse barulho, e eu estou simplesmente farto dessa bobagem. Eu gostaria que você conseguisse um emprego normal e parasse de aterrorizar o bairro com sua terrível criação. Obrigado pela música incrível, Colin Fox. Seu álbum completo está no Bandcamp. Fiz essas imagens estranhas em lapso de tempo, colocando um interruptor de limite sob uma placa que o carro passaria. Estava ligado a um intervalômetro que disparava a câmera quando o carro estava quase no mesmo ponto em cada volta. Ok, agora finalmente o momento que todos estávamos esperando. Vamos analisar as conclusões. Finalmente para de se mover. As engrenagens estão desgastadas ou similar. Uau! Uhul! Nós podemos finalmente ter tido uma falha significativa. Uau, acho que sim. Oh, isso! Esse choque aqui se quebrou. Então agora está apenas pendendo. Vamos ver. Ele quer ir. Está tudo bem, então também tem um problema no eixo de transmissão aqui. Parece que a junta universal, ou o que quer que seja, bem aqui quebrou. Finalmente. Não consigo acreditar quanto tempo isso durou no estado em que está. É tão precário e tem sido tão precário por tanto tempo. Bom trabalho, pequeno. Foi muito bem para um carro de plástico ruim da Amazon. É superestimado. Acabei de ouvir um barulho. Parece que uma engrenagem desgastou. Uau, vê isso? Tem fumaça ali. Está tão molhado que a roda caiu de novo. Oh, uau! Olhe para isso. Finalmente é mais do que apenas o pino saindo que segura a roda. O eixo inteiro saiu desta vez. É aqui que a junta universal se encaixa. Bem aqui. Uau! É isso, esse é o fracasso final. Olhe isso, o eixo todo está solto. Parece que a extremidade em forma de T do eixo ainda está intacta. O diâmetro desta peça de plástico alargou o bastante para que o conjunto se soltasse. Bem, não há como eu consertar isso. Então, uau. Parece que terminamos. Essa coisa estava dirigindo sem rolamentos e com rodas ultra frouxas por tanto tempo. Eu não podia acreditar. Então isso é ótimo, todos eles estão mortos. Agora podemos finalmente olhar para os resultados. O tanque percorreu apenas 9,6 quilômetros. O Jeep, 9,6 quilômetros. O carro DRC, 1.448,5 quilômetros. E o rastreador de torque louco, 1.425 quilômetros. Multiplicando esses números pela escala do veículo, vemos quantas milhas teriam dirigido se fossem reais. 42 milhas para o tanque, 3.900 milhas para o Jeep, 6.200 milhas para o carro DRC e 12.000 milhas para o rastreador.
Se supormos que o rastreador MadTorque já estava pronto quando o parafuso de fixação do eixo caiu, os dados se parecem mais com isso. Em geral, esses carros RC não duraram tanto quanto um carro normal em termos de milhas, mas percorreram caminhos mais tortuosos. Provavelmente teriam durado significativamente mais tempo se estivessem apenas dirigindo em pavimento plano, em vez de atravessar trincheiras lamacentas relativamente massivas. Agora vamos analisar o desgaste para todos os nerds. Vamos começar com o Jeep. Droga. Então, é apenas uma grande engrenagem de nylon cujos dentes não duraram. Incrível, olhe para toda essa bagunça. É, só nylon. Caramba, e esse é um pequeno pinhão de aço. Isso parece... Alguns dentes deste pinhão não estão danificados. Eu me pergunto de onde isso vem. Não parece que essa engrenagem de nylon desgastaria esses dentes de aço assim? Não parece que há sujeira ali. Então essas são as engrenagens que fazem os eixos girarem em direções opostas. Esses parecem bons. Vamos ver se conseguimos abrir essa coisa. Uau, isso é muito bom. Parece que essa caixa de câmbio é de alta qualidade, mas por algum motivo essa grande engrenagem de nylon simplesmente não resistiu. Ah, aqui está o pino. Uau! Essa é uma pequena caixa legal. Outro grande pino naquela. Esse pino se encaixa perfeitamente ali naquele canal. Essa é uma grande engrenagem. As juntas universais apresentam folga, indicando algum desgaste. Não sei como eram antes. São as engrenagens do Snowcat de 0,7. Bem menor que as engrenagens do Snowcat de 0,7 módulos, é robusto. Outra metade da caixa da engrenagem, bem legal. Parece que esqueceram de lubrificar o primeiro estágio da caixa de câmbio, pois estava muito seco. Sem óleo nos amortecedores, eles estão elásticos sem amortecimento. O diferencial está bom. Engrenagens de metal de alta qualidade sem desgaste. Já limpei tudo, vamos desmontar para ver os componentes individuais. Então, o principal ponto de falha é essa ligação do amortecedor bem aqui. Isso quebrou, o que então causou a quebra deste junta universal bem aqui. Não são juntas universais de verdade, mas sim do tipo T de encaixe. Não sei o nome disso. Veja o desgaste do metal aí dentro. Você pode afirmar que dirige sempre numa direção devido ao desgaste unilateral. Isso é incrível. Olha isso! Uau, bem solto. Então este quebrou, mas do outro lado você pode ver como os ilhós estão super alongados. Os amortecedores já se foram há muito tempo. Veja, este carro não tem suspensão. Se o eixo for alinhado com o amortecedor, ele cumprirá sua função, mas normalmente eles apenas dobram assim. Suspensão dianteira. Sim, essa coisa está sem suspensão há um tempo. Há tanta folga nessa roda. Veja isso. Parece que o pino desta junta saiu, não sei pra onde. Mal engatou naquela porca, nada está... Profundamente lá dentro. O rolamento parece bom, não soa muito bem. Ah, ok. Então essa porca aqui atrás tinha um pino que passava por aquele pequeno buraco no eixo e isso impedia a roda de girar em relação ao eixo. Então a roda estava super instável no eixo. Tipo, esse eixo não é... Essa peça inteira aqui não é tão instável, mas a roda... Parece que essa porca de metal que está na parte de trás da roda... Esta parte se desgastou muito. Sim, vamos lá. Aí vamos nós. Uau. Não considero o design muito bom. Não há muita interação aqui. Essa é a única... Tipo, essa pequena peça estreita é a única coisa que impede a roda de balançar assim, e é por isso que estava balançando tanto. Então, se recolocarmos isso aqui, nós... Podemos ver que sim, isso não vai resolver o problema. Há algum truque ocorrendo lá também. Vamos abrir isso e ver o que está acontecendo. Há um eixo de rolamento de roda. Ok, então claramente um pino quebrou. Isso costumava ir aqui. Há uma pequena mola que vai em volta disso. Não tenho certeza. Ah, isso segura o pino. Do lado de fora. Então há apenas uma pequena. É isso, só tem um rolamento nessa coisa? Isso é muito mal restrito, mas também explica por que estava balançando tanto. Ok, esse é o rolamento. Sim, esse rolamento está bem desgastado. Ainda funciona, mas definitivamente está um pouco mais instável do que deveria estar.
Ok, então na verdade existem 2 rolamentos. Existe o que eu retirei aqui, e então tem outro na frente, mas eles não estão muito distantes um do outro. Tipo, eu acho... Um rolamento ele está aqui e o outro está bem aqui. Então é uma espécie de pequena alavanca, então ele se solta bastante facilmente. Uau, tem muito mecanismo de direção, há alguma folga lá também, mas não muito... Ok, vamos abrir a caixa de câmbio. Este motor Hobbywing é simplesmente ótimo. Eu adoro essas coisas. Ok, vamos ver como isso parece. Isso não é fluido de transmissão, é apenas água e lama. Uau, então essas engrenagens ficaram terríveis. Há muita lama aí dentro, mas eles estavam funcionando perfeitamente. Vamos retirar este motor. Isso não parece muito bom. Oh, uau. Pequena montagem do diferencial. Oh, céus, isso não está suave. Tem muita sujeira aí dentro. Essa engrenagem aqui parece boa. Não sei se é de metal ou plástico. Ah, saiu fácil. Vamos ver. Então isto é uma engrenagem de metal. Portanto, isto é metal. Bom, eu... Não sei das engrenagens internas, mas vamos abrir para ver. Certo. Bep. Uau, olha só isso. Isso parece uma graxa bem suja. Esta engrenagem também de metal. Sim, esse é um diferencial de metal. Então esse cara foi em cima disso e então esse pequeno pino aqui, você vê certo, bem ali, que engatou em cima disso. E isso fez o diferencial fazer sua coisa de diferencial. Isso é uma engrenagem de plástico. Uau, isso é incrível. Então a caixa de câmbio ainda estava cheia de lama e a engrenagem de plástico nem sequer se desgastou. Eu não sei como isso é. É tão interessante que eles têm a engrenagem principal feita de plástico, mas então todos os outros diferenciais e a engrenagem cônica e tudo é feito de metal. A China é incrível. Olhe para isso. Houve tantos impactos na placa de deslizamento aqui que o metal está desgastado na borda. O plástico tem muitos arranhões em toda a parte inferior. Bem, como os pequenos ilhós de choque estão planos na parte inferior, devido ao atrito com o chão, as rodas ainda parecem novas, depois de limpar este motor. Notei que esta engrenagem pinhão agora possui dentes bem afiados. Creio que a lama na caixa de câmbio agiu como abrasivo, desgastando os dentes de maneira afiada. Não parece que há algum componente elétrico queimado. Oh, há um problema. Esta engrenagem aqui... Está derretida? Uau, o que aconteceu com isso? Essa coisa simplesmente derreteu? Poderia ser isso? Foi isso que derreteu? Desconecte isso, ainda está girando. Estes são alguns dos engrenagens de direção. Eles parecem bem. Todas essas engrenagens parecem bem. Vamos ver se o motor principal funciona. Com certeza gira. Mas olha, aqui do lado... Tem plástico derretido. Sim, você consegue ver isso? Eu não acho que você consiga ver isso. Acredito que o motor principal superaqueceu, o que provavelmente levou ao superaquecimento do motor de direção e ao derretimento desta engrenagem devido ao excesso de calor. É surpreendente que seja mais econômico ter um motor principal e um de direção separado do que 2 motores de tração um pouco menores. Isso parece estranho. Esse mecanismo aqui é basicamente um diferencial. Olha só isso. Isso é interessante. As engrenagens de acionamento estão girando mais devagar que a do meio, então acredito que sejam caixas de engrenagens planetárias. Vamos olhar para isso. Retire um desses sugadores. Vê isso? Vê a proporção ali? Se eu segurar isso, aquele está girando mais rápido. Uau, que legal. Olha só. Aí estava a entrada. Uau, é um pequeno planetário. Isso é tão fofo. Bem, apesar de toda a complexidade mecânica, é uma pena que a coisa não consiga lidar termicamente com a condução a toda velocidade sem parar porque derreteu. Então eu acho que estava pedindo demais dele. O problema era que, se eu dirigisse mais devagar, o veículo não teria torque ou potência suficientes para manter a pista girando. Então, ele parava. Basicamente tive que acelerar ao máximo e então derreteu. Quero ver o interior de um planetário. E tem as engrenagens pequenas. Uau! Incrível. Então este é o pinhão do redutor planetário, mas também é a entrada para o controle diferencial da direção. Esses são os dentes externos dele. Não gosto do quão pequenas são suas engrenagens de acionamento neste design.
Acho que é amplo o suficiente para suportar uma quantidade razoável de torque, apesar de ser uma engrenagem de acionamento pequena. Essa é uma razão pela qual as engrenagens do meu Snowcat são grandes em diâmetro, para reduzir o número de estágios de engrenagem e lidar com mais torque. Todo o torque do motor passa por este eixo pequeno. Estas são as únicas duas engrenagens de metal além do pinhão, eu acho. Mas esta peça aqui é apenas um dissipador de calor. Então eu sabia que o motor estava ficando bastante quente. Uau, olha isso. Isso parece derretido, rachado. É onde o suporte do motor atravessa a caixa de engrenagens aqui. Pronto. Oh, menino. Uau, isso derreteu completamente, olha só. Veja, este motor superaqueceu e derreteu isso. Onde? Esta engrenagem. Também não gosto da falta de suporte para os eixos de transmissão, restritos apenas aqui e aqui pelas metades da caixa de engrenagens. Está muito instável, mas acredito que não é um eixo de suporte de peso. Os rolos suportam o peso e lidam apenas com a tensão da esteira, então talvez não seja um grande problema. Antigamente havia uma junta esférica aqui, mas ela saiu e tem apenas balançado nos últimos dias. Assim deve parecer o conjunto do eixo. Há esse estranho pequeno parafuso de grampo, tipo coisa que segura essa parte no eixo. Então este lado não se desgastou tanto. O outro lado parece assim. Costumava haver esferas neste rolamento, mas agora não há, e tem sido assim por várias semanas. Essa coisa costumava caber dentro desta parte de plástico. Dá pra ver onde a junta universal se encaixa aí. Isso estava apenas girando livremente ali por muito tempo antes que finalmente este plástico se desgastasse o suficiente para isso se encaixar e escorregar para fora. Este pequeno pino de parafuso caiu deste lado há muito tempo atrás, então eu o substituí por pequenos pedaços de haste de aço. Então isso é a gota d'água. Mas dito isso, não consigo acreditar quanto tempo durou. Olhe esse pino de junta universal, não consigo acreditar o quanto está desgastado. Isso é incrível. Ah, isso saiu. Sim, não há esferas nesse rolamento, mas sim, isso é muito desgaste e desgaste bem ali, e isso nem é o lado da tração. Essas são as rodas dianteiras. Foram acionadas inicialmente, mas após falha do motor, apenas as rodas traseiras o moviam. Então vamos ver como é esse. Ok, então este está no lado ativado. Você pode ver como este pino de fio aqui estava rasgando todo o plástico ao redor desta área. Está balançando e batendo nas coisas. Uau! Esta junta universal está ainda mais desgastada. Droga, isso não teria durado muito mais tempo. Veja como está desgastado. Isso é insano. É como um ponto afiado. Este lado está quase totalmente sumido. Não parece tão ruim, na verdade, quer dizer, Isso está bem rasgado ali, mas no geral aquele lado ainda tinha alguma vida nele. Mas sim, aquele rolamento lá não existe mais, isso é certo. Acabei de perceber que há uma pista externa do rolamento aqui nesta parte, mas não havia uma neste lado na frente. Então não faço ideia de onde foi parar aquele grande anel de metal. Talvez tenha se dissolvido. Veja como o cubo interno da roda está desgastado. Parece que essas peças estavam batendo nessa coisa aqui. Você pode ver que está muito desgastado. Não tem muita vida útil restante. Isso é quanto a roda estava frouxa. Bastante. Esses amortecedores ainda parecem bons, mas estavam completamente cobertos de lama quando estavam do lado de fora. Então não estavam fazendo nada ou incompressíveis. Vamos dar uma olhada na caixa de câmbio. Parece bom. Essas são algumas engrenagens bem robustas. Isso é metal sólido. 42 dentes. Eles não parecem muito desgastados. O pinhão parece bom e com bastante vida útil. Estou muito surpreso. Muito impressionado também, parece bem também uma grande engrenagem robusta. Ok? Então, o que é isso? Isso é a engrenagem de acionamento. Então isso apenas se conecta a este conector de eixo estriado. Parece que há bastante detritos na caixa de câmbio, mas isso claramente não parece ter estragado muito os dentes. Isso é muito bom. Eu acho que essas são um pó prensado, engrenagens ou pó laser centrado ou algo assim. Eles não são usinados. Isso é certo. Eu me pergunto por que eles escolheram fazê-los se encaixar assim. Quero dizer, é muito robusto, parece até um pouco exagerado, mas sim, isso é bom. Este motor de fusão Hobby Wing parece que ainda está funcionando bem, o eixo parece sólido.
sem oscilações ou qualquer coisa que tenha durado bastante tempo, é como se houvesse rolamentos de esferas em todos os eixos de engrenagem. Então, isso é um sinal de boa qualidade. Então, isso é vamos ver 2. 3. Então, isso é uma redução de engrenagem de 3 estágios com uma relação de redução de 40 para 1. Concluímos a desmontagem e análise dos 4 carros RC. Coisas bastante interessantes. Eu adoro ver como diferentes partes se desgastam com o tempo e também essa coisa toda de girar o cabo é realmente uma abordagem diferente para o hobby de carros RC que eu nunca realmente vi alguém adotar antes. O super nerd em mim se divertia trabalhando na pista e vendo os carros interagirem com a sujeira e se desgastarem. Bem divertido. Esperamos que meu senhorio não ligue para o círculo de plantação no quintal. Fim do vídeo. Obrigado. Tchau.